Então já vamos começar com algo que ela tinha comentado, que ela até citou um pouquinho antes de iniciar aqui, que foi na sua ida em Nova York. Como é que foi essa experiência espiritual transformadora, acredito eu, que ocorreu lá em Nova York, se não me engano, no mesmo ano do Ayrton Senna, 1994, Sim, foi isso mesmo? Foi bem isso mesmo. O Senna foi 1º de abril e eu fui no dia 2 de novembro. Olha só. De 1994. Eu tinha as lojas, né? Eu era sacoleira, bombeira. Eu tive 9 profissões, né, Samuel? Foi muito, muito intensa a minha vida. Eu comecei a trabalhar muito cedo, coisa rara em Curitiba, que os jovens começam muito mais tarde lá a trabalhar. E eu comecei muito cedo e acabei com a passagem do meu pai, eu comecei uma vida totalmente diferenciada daquele que era o meu propósito da minha vida. E com isso, quando chegou nessa época, eu quis ir para Nova York buscar justamente as roupas, porque eu tinha uma loja em casa, mas eu tinha muita clientela do Paraguai, que eu fazia o Paraguai, né, que Curitiba dá 700 quilômetros. Teve 4 anos da minha vida que eu só dormia quinta-feira em casa, para você ter uma ideia. Eu ficava indo e vindo, chegava, vendia, voltava. E com isso eu acabei indo, né, com uma prima, que entrou também com parceria comigo. E quando chegou lá, quando meu pai fez a passagem, que eu tinha 15 anos, eu tive uma dor muito forte e decodifiquei que eu estava com um problema sério no abdômen, mas não sabia que eram cálculos na vesícula, né? E quando eu estava grávida da minha filha, intensificou um pouco a dor e apareceu atrás. Naquele tempo a gente fazia uma gemada, tomava a gemada para fazer um raio-x, para poder aparecer a pedra na vesícula. Você imagina, né? Isso há 32, nossa, quantos anos? Sei lá, eu já me perdi. Bom, aí apareceu as pedras. Então, eu comecei a fazer todo um tratamento e as pedras cessaram. Um pouco antes de eu ir, o próprio médico, que era um homeopata, que eu levava as crianças, o Paul Jacob, ele disse assim, a gente sempre tem que tomar cuidado com viagens aéreas muito longas, porque pode acontecer algo com os nossos órgãos, tá? Mas eu nem me liguei nas pedras, porque nunca mais elas tinham me incomodado. Quando eu cheguei, desci do avião, nós ficamos lá na 3ª Avenida, na casa da Bia, uma brasileira que alugava um quarto, eu comecei já a ficar meio ruim, assim, meio tonta, tal, mas tudo bem, passou, viagem, muito tempo, nunca tinha viajado de avião tanto tempo, e eu sempre tinha medo do oceano, não tinha medo do avião, mas do oceano. Eu acabei comendo uma banana. E era muito louco, gente, porque a banana, todas as frutas dos Estados Unidos, é tudo igual o gosto, não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. Eu comi aquela banana e fiquei olhando para ela assim, mas que gosto é isso? Foi muito louco. Bom, mas aquela banana gerou um caos dentro de mim. E aí eu comecei a já ficar ruim, daí comecei a me dar cólica, e começou a me dar dores, e eu não conseguia comer, tudo eu vomitava. E fiquei todos esses dias, né? Eu cheguei 28 de outubro, passei o Halloween, que foi lindo, diabruras ou gostosuras, foi lindo o Halloween lá, era um tempo que aqui nem existia o Halloween aqui nas Américas, né, do Sul. E acabei que no dia 2 eu estava muito mal, eu já tinha ido tinha uma médica nefra que ela achou que era um cálculo renal, me deu um remédio, não conseguia comprar, porque lá tudo é por medicação, até anti-inflamatório. Acabou que eu consegui com uma brasileira que morava lá, que era amiga de uma cliente minha, enfim, Deus atuando em tudo, o Criador. Acabou que eu estava conversando com Deus, porque eu escutei a Bia falando com a Maria Tereza, minha prima, dizendo que nós ia fazer, porque elas não tinham feito plano de saúde para mim, nem para ela, porque achava que não ia acontecer nada, que nós ia ter que deixar o corpo lá, porque para transladar era $10 mil. Uhum. Ai, meu Deus. E acabou que eu estava conversando com Deus, pedindo que o dobro da idade da minha filha, Ana Carolina tinha 8 anos, que eu ficasse na Terra. E nisso eu senti como se uma bexiga estourasse dentro de mim, mas isso eu só me lembrei, Samuel, 6 meses depois, assim, nitidamente. Eu acabei saindo do corpo, vi uma esfera aberta em cima, depois eu assisti Ghost e vi que era tudo igual ao Ghost.
Estava assim, e aí eu comecei a me elevar, entrei, e estava uma legião de anjos, que tinham mais de 3, 4 metros de altura. Anjos não têm asas, é só uma esfera que dá uma luz tão intensa que faz a própria radiação deles, que eles são eletromagnéticos, faz essa conotação. E aquela legião de anjos, e sentado num trono estava Deus, o Criador, com o rosto do meu pai. Mas o meu pai, que já tinha transcendido, do meu lado. E a emoção foi muito grande. Foi muito grande. Com isso, Deus conversa comigo telepaticamente e diz: através do teu discernimento e pelo teu merecimento, tu volta. E eu disse: não. Bom, se eu digo não até para Deus, eu digo não para qualquer coisa, porque escuto não de qualquer pessoa também. Aí meu pai me olhou telepaticamente e diz: escuta, filha. E aí o Criador volta a falar comigo e diz: tua missão nem começou e tu retorna. E o trono dele se afasta assim para trás rapidamente. Meu pai me abraça, me passa um monte de recados que eu fui lembrando ao longo da existência, me leva de volta até aquela esfera e eu retorno e fico plainando em cima do corpo. Nisto, a minha prima entra, me toca e diz: a febre baixou. Eu estava gelada e me cobre e eu acordei de madrugada toda amarela, os olhos amarelos, toda amarela, sem dor nenhuma, e eu já tinha emagrecido 9 quilos em 4 dias, de tanta dor e só vomitando. E aí acabou que eu retornei, eu fui lembrar dito com detalhes 6 meses depois. No outro dia acordei bem, toda amarela. Ela pediu uma comida especial no Trem Brasil, aliás, na Transbrasil, no Trem Brasil, para voltar. Eu voltei de óculos escuros, chapéu, porque não podia entrar no avião assim, eles iam notar. E voltei, e quando eu fui voltando, eu também não tinha noção. Eu cheguei, ainda coloquei preço na mercadoria, fui direto para o hospital, daí depois voltei para casa. O médico disse: olha, você não está com crise renal, você está com a vesícula, que deve estar totalmente fora de contexto. Você vai para casa, deita, fica imóvel, e amanhã você vai no pronto-socorro. Era pelo INPS ainda, eu não era nem SUS, era INPS. Voltei para casa, coloquei preço, chamei as vizinhas, vendi algumas peças de roupa ainda. Sim, louca, né? Aí, no outro dia fui, o médico começou a fazer o abdômen aqui, enfim, a ecografia. Era um boliviano e ele dizia assim: por Deus, por Deus, por Deus. E chamou 3, 4 médicos. A vesícula tinha estourado. Quer dizer, todo mundo morre em 12 horas. Eu voltei carregando mala, carregando casaco, tirando as malas da Elis Regina da esteira ainda, porque ela não tirava as malinhas dela, baby. Eu tinha mala de 35 quilos, carregando tudo. E aí eles me deixaram imobilizada, não me deixaram nem sair do hospital, só que não tinha leito. E disseram: vamos entregar. E aí lá no hospital eu fui operada, eles não conseguiram tirar uma que ficou no canal. Eu fiquei internada com 1 litro assim em mim, carregando aquele litro, e fui começando a me lembrar de alguns flashes. E aí o que aconteceu? 11 dias depois eu fiz uma endoscópica sem anestesia, porque eu estava pelo INPS. Foi assim a parte mais traumática minha. Quando eles tiraram, eu fui para o quarto e disse: vou me dar alta. E aí o médico disse que não ia me dar alta, eu falei: eu me dou alta. Fui lá, assinei um termo, peguei a minha mala, peguei o meu litro, que estava saindo água, e peguei. Aí o meu marido estava encostando o carro, eu fui para casa, com aquele litro, debaixo de mim mesmo, e fui para casa. E chegando lá, depois de 20 e poucos dias, eu fui no médico, ele tirou e disse: olha, não tem como. E aos poucos eu fui lembrando de toda essa experiência. Tirou o litro, né? Até era o Dr. Paulo Negretto, ele disse: se eu não acreditasse em Deus, a partir de ti eu teria que acreditar. E aí ele tirou, colocou um esparadrapo e disse: olha, um curativo, vai para casa e vai fechando aos dias, fica só de cama
e aos poucos vai fechar esse buraco, enquanto isso vai sair muita água e tal. Cheguei em casa, conversei com Deus e disse, aí eu já tinha me lembrado de Deus conversando comigo. Aí eu disse assim, bom, se você quis que eu voltasse e eu obedeci, agora tu me cura. 3 horas depois o buraco estava fechado. Fiquei anos com um saco de gases em casa, esparadrapos, porque eu tinha comprado horrores. 3 dias depois fui para o Paraguai e começou uma nova história. E fui lembrando detalhes por detalhes. Fiz muito tempo depois uma ecografia, tem um pequeno espaço que diz que eu tive uma parada cardíaca. E durante muito tempo eu fiquei buscando esse Deus, durante 3 anos da minha vida. Passei por todas as religiões dentro da cidade de Curitiba, sempre fui católica, apostólica, romana, praticante, catequista, só não fui ministra da Eucaristia. E passei por todas as religiões, até encontrar o Reiki. Fui iniciada no Reiki pelo Uriel Abarca, um mestre que vinha da Argentina, na cidade de Campo Mourão, também uma história maravilhosa. Mas esses 3 anos me fizeram eu realmente entender que o que eu precisava era da energia da liberdade. E num sábado de aleluia, eu retorno para, num domingo de aleluia, num sábado santo, num domingo de aleluia, num sábado sagrado de Deus, agora estou me lembrando de tudo, o Padre Raimundo pergunta para mim, filha, que tanto você busca? Eu disse, eu busco Deus. Ele disse, mas tudo que você busca fora está dentro de ti. Sexta-feira Santa, igreja toda de vidro, na igreja da Santo Agostinho, lá no bairro que eu trabalhava, igreja lotada, e ele faz, às 3 horas da tarde, Cristo morre. Nisso um raio de sol entra e bate só em mim. E naquele dia eu entendi que Deus era o sol, e que eu tinha que me conectar com o sol. E ali começa a minha trajetória em busca desse sol. Encontrei o Reiki, me tornei reikiana, depois passei vários processos, o porquê do Reiki, e a história ela é simples e objetiva. Uhum. Se você não acorda, o Criador faz você despertar. E se você não desperta, ele faz você dormir de volta, porque é as tuas escolhas. Porque para ele importa o que você almeja e quer. Tem um elder encarnado ainda, tem 91 anos de idade, chamado Joseph Rael Pinheiro, e ele teve uma conexão muito interessante com Deus, contou a mesma história para mim, contou a história em espanhol, porque nós estávamos no Novo México. E ele contou a história dele quando ele tinha lá seus 7 anos de idade, para 6 para 7 anos de idade, e a história dele era semelhante à minha e tinha a ver com Deus. Vou chegar na pergunta já já. Por que eu estou falando isso? Porque o único detalhe que se modificou da história do Deus desse elder e da minha história de contato com Deus também quando criança era a cabeça de Deus. No caso do elder, era uma cabeça de um ser luminoso que não tinha formas específicas, mas estava ali. E no meu era uma cabeça de leão. Deus tinha a cabeça de leão, ele conversava comigo com a cabeça de leão. Eu com 7 anos de idade. Depois, inclusive, eu vi um filme que falava coisas muito semelhantes a que o Helder falou e que o meu, a minha própria experiência também. No seu caso, o que você descreveu Deus como tendo a cabeça como tendo do seu pai? O que você acredita? Por que será que a divindade assumiu a cabeça do seu pai ali na sua frente e ele do seu lado, inclusive? Você interpretou isso depois? Assim, eu entendi quando eu assisti uma novela que era a Luma, que ela caiu no mar e ele foi salvá-la, e ele viu a sereia com a cabeça da mulher que ele mais amava. Como meu pai era o meu Deus encarnado, e eu realmente, para mim, sempre eu me religava a Deus, eu colocava o meu pai sempre. Então, imagine, 16 anos após a passagem do meu pai, eu consegui ver o meu pai na imagem de Deus. Então, eu transcrevi. Então, muitos sinais eu fui recebendo após essa EQM, e muitas coisas mudaram na minha vida, porque eu comecei a buscar aquela energia do sol, e aí eu comecei a fazer um caminho
de me encontrar com as deidades e divindades que existia no planeta Terra. Então, e às vezes, quando eu tenho a projeção que eu saio, eu normalmente vou para as cidades que estão na 6ª dimensão. E é de lá que eu me conecto com a 8ª, que é quando eu recebo tudo aquilo que eu, como humana, aliás, tentando ser humana, porque somos animais humanos, tentando ser humanos, posso realmente me moldar e me melhorar a todo dia. Porque quando eu encontrei Cristo, que não foi na Igreja Católica, eu nem gostava de ver ele crucificado, nada, eu encontrei Cristo, não o Jesus, o Cristo. Quando eu encontrei ele, quando ele apareceu para mim, a primeira vez, foi no Recanto do Sol, em Joinville, no ano de 2003, ele apareceu justamente no quadro que tinha do lado da cama dos meus pais, no Monte da Oliveira, ajoelhado com o manto verde, e ele me olhou. E ele disse, o dia que você me ver, você se verá. Então eu comecei a seguir os passos dele. Não religiões, e sim a palavra religião, que quer dizer religar-se ao Criador. E também, quando eu entendi que não era Deus o nome do Criador, era Criador primordial, foi com os pleiadianos, no livro Mensageiros do Amanhecer, da Bárbara, e num grupo maravilhoso que nós temos juntas, são mulheres que se reúnem para estudar esse livro, já há 4 anos, e que nos dá realmente o entendimento do quanto somos essa família de luz estelar se reencontrando na Terra. Tanto que quando eu cheguei aqui na tua casa e passei nas samambaias, eu disse, meu Deus, os devas dessa planta já tira tudo que está grudado, já vai limpando tudo, chovendo, e aquela energia linda assim chegando aqui nesse templo, que isso aqui é um templo, gente. Isso aqui é um templo, esses livros aqui, cada um conta uma história. E eu digo que eu nunca conheci alguém, a não ser o meu mestre na Terra, que é o Wagner, né, Borges, como você e ele, que são pessoas de um conhecimento que transcende. Porque eu não sou de ler livros, eu sou de tocá-los e abrir na página que eu preciso. Então, eu nunca consegui ler, porque eu sou muito visual e auditiva. Então, eu não sou sinestésica. Mas, cada vez que eu sinto o livro, eu consigo trabalhar essa energia. Então, quando realmente eu estive em conexão com o Cristo, e ele me disse isso, buscai a verdade vos libertará. Conhece-te a ti mesmo e te liberta. Eu disse, eu tenho que me conhecer. E a cada pessoa que eu encontro, eu me vejo uma parte. Até naquele que mais me incomodava, hoje ninguém me incomoda. Com a graça do Criador eu estou liberta. Mas a todos que me fazem, ou aquele que eu provoco, eu sei que eu estou trazendo algo. Então, é como ele disse, a tua fé que te cura. Né? É a tua fé que te cura. Então, tudo está dentro, nada está fora. Que é realmente, este ano, está nos pedindo isso. O efeito toroide, né, que está aqui na capa do planner, né? Está mostrando realmente você se conectar com o teu coração, que tudo que chega para você, Samuel, para mim, para a Fernanda, e para quem está nos escutando nesse momento, é porque você atraiu. Então, a primeira coisa, nunca reclamar. Nunca. Porque é você que atraiu, é entender o teu momento desse poder de atração. Tanto que no teu livro dos xamãs, que eu comecei a ler, que eu ganhei do professor quarta-feira, quando eu abro o livro, que eu abri, cai justamente na lei do pertencimento, a 7ª do coiote, que você começa a escrever. E eu disse, meu pai, é a lei que mais nós temos que trabalhar nesse período deste ano de 2026. A que tribo você pertence? O que você está fazendo com você? O que você está tentando engolir que não é mais teu? E o que você está se impondo que você não faz parte? Já divaguei demais, né? Tá ótimo. Antes ainda de falar aqui do plano, eu lembrei do nome do filme, que conta a história semelhante à minha e do Joseph Ruel. A Chave do Sucesso, com Danny DeVito e Kevin Spacey. Em inglês, The Big Kahuna. Kahuna. Depois pesquise. E aí o Danny DeVito é que conta a história na varanda de um apartamento. E esse filme é bem interessante para as questões religiosas, porque ele fala de uma comparação entre o comércio, empresa e religião como sendo sistemas semelhantes e também tolerância. Bem interessante esse filme. Como é o nome? Aqui no Brasil saiu como A Chave do Sucesso, e em inglês The Big Kahuna.